as invasões continuam, né? Hoje, por exemplo, notícia de hoje, né? Meu Fresquinha, Deus. aí mudou o foco, as invasões de propriedade agrícola pelo MST continuam a todo vapor, né? Inclusive na Bahia. Pra vocês terem uma ideia, cerca de 170 famílias invadiram uma fazenda no município de Macajuba, a 280 quilômetros de Salvador, durante a madrugada do último domingo. A informação sobre a nova invasão foi divulgada pelo próprio movimento nas redes sociais, ó. Ah, blogueirinho. O MST alega que a fazenda é improdutiva, óbvio que ele alega que é improdutiva, né? E está abandonada há anos sem cumprir sua função social. De acordo com informações, a propriedade é particular e era usada para atividades pecuárias, mas atualmente ela está em processo de inventário. Pois bem, e aí? Ó, tá vendo? MST volta. Ele julga, faz exercício arbitrário das próprias razões, o que é crime por si só. Ninguém inibiu lá, então continuando, né? Cadê? Ai, que muito sério, os golpistas do MST, e aí? O Pavinato, olha, a legislação e a Constituição, ela estabelecem a função social da propriedade. Então, se eventualmente um grupo de pessoas identificar que determinada terra ou determinadas terras não estão cumprindo o que determina a legislação, você pode se manifestar. Pode se manifestar, pode ir percorrer as praças públicas levando bandeira, levando manifestações, palavras de ordem e tudo mais. Porque o direito à manifestação ele é livre. Da mesma forma que diversos manifestantes se manifestaram politicamente a favor de Bolsonaro, a favor de Lula, contra isso, contra aquilo. Agora, a prática de atos criminosos, como, por exemplo, a invasão de prédios públicos, como, por exemplo, a invasão de propriedades privadas, isso é crime. E essas pessoas têm que ser tratadas como criminosos. Manifestante é uma coisa. A no vídeo, aí fica pois é. Manifestante é uma coisa. A posição do manifestante de manifestar a posição, ela é uma situação. Agora, o criminoso que invade propriedade privada, que invade prédio público, que depreda prédio público ou privado, em relação a esse, tem que incorrer as penalidades da lei. Ali, né? Não, tava fazendo nada, não cumpre a função social, isso é constitucional. Tá inventário imóvel. E o judiciário que não está cumprindo, dando a prestação jurisdicional. Aí é que está o cinismo. Porque a argumentação é de que o negócio não está cumprindo a função social, porque ele está parado por um determinado tempo, e vem os proprietários, mas está no inventário, e a justiça. O problema não é o tempo que está ali por culpa de não estar produzindo. O problema é a justiça, que deveria já ter resolvido isso num tempo hábil, porque assim se daria ou não. Independentemente se está tendo ou não função social, propriedade, tem que ser respeitado. Mas aí é que está o detalhe. Desloca-se a culpa para outra coisa, mas a culpa aí é do nosso sistema jurídico. E tem outra coisa, né, Pavinato? Você falou aí que eles plantando a mudinha para ficar bonitinho, não digo nesse caso, tá? Mas tiveram já vários casos de amigos meus pecuaristas em que eles mostram a brutalidade de alguns invasores, esses casos específicos, não digo que todos são assim, mas que entram nas propriedades e matam o bicho lá no meio do pasto de uma forma bruta, porque o processo de morte do bicho é feito de uma forma específica dentro dos matadouros, com o mínimo de sofrimento possível. Eles matam lá, fazem o churrasquinho lá mesmo, devastam plantações em alguns casos específicos. Isso eu estou falando dos casos de criminosos envolvidos, né? É um absurdo. E essa questão do inventário aí, então quer dizer que o MST vai falar, ele vai dizer quando que a propriedade ele pode invadir ou não, ele que vai ser o grande criador da lei de quando pode ser invadido ou não. Um inventário, a gente sabe quanto tempo que demora para a coisa desenrolar. A proprietária, que é inventariante ali, pelo que eu li no artigo, ela teve que ir até a propriedade. Aí se o proprietário que está no espólio, que ainda não é proprietário, é o proprietário, né, jactante, né? Ele entra, ele invade a praia e a justiça manda ele pagar aluguel. É engraçado, né? E já tem a CPI do MST, viu, que você estava comentando antes. Já estão desenrolando ali o Salles, que está encabeçando. Exatamente. Ô, Rodolfo, o que passa na televisão aberta agora, esse horário? Programa de fofoca, não é? É, o fofoca. Então vamos fazer uma homenagem aos programas da tarde para você que está aí, a dona de casa que nos acompanha, né? Vamos lá. Vamos aproveitar a pauta do
Teve um favor. Vou contar uma quentíssima para vocês. A próxima novela das 9, da TV Platinada, vai se chamar Terra e Paixão. Vocês não sabem? Nós teremos Tony Ramos no papel do ruralista malvado. Vocês veem aí, Tony Ramos vai ser o vilão, vai ser o ruralista. E estará casada com ele, Glória Pires, fazendo o papel da esposa de Tony Ramos, o ruralista malvadão. Você acha que agora, Rodolfo, a imagem do agronegócio já era? Vai melhorar, agora vai melhorar. Tony Ramos, grande Tony Ramos. Mas ele vai ser o vilão. Sempre Mas o povo quer saber de ver ele. O Bruno Mezenga era bacana. O Berdinazzi que era ruim. Era o Berdinazzi que era ruim. Olha só. Sempre sobra pro italiano velho. Sempre. Você é italiano, né? Essa família de descendência. Não é velho, não. Ontem, conversando com a Carol Curimbaba sobre o agro, a gente acabou entrando numa conversa também sobre as invasões. E só esse ano, até então, aquela da Fazenda da Suzano, eram 13 invasões só nesse ano. Com essa de hoje, soma 14, tá? 14 em um pouco mais de 60 dias de governo, é isso? Um pouco mais de... pouco mais de 60 dias de governo, né? E o Bolsonaro teve, ao longo dos 4 anos, 24 invasões. Ou seja, já está... A proporção em 60 dias é inacreditável, porque as leis, as regras para o MST, elas se afrouxam. Elas diminuem. Então, eles têm liberdade para invadir, sabendo que não vai acontecer nada com eles. Glória a Deus por essa CPI que está sendo instaurada. Não, é a Glória Pires que vai ser a mulher. Ô, Rodolfo, só deixa eu falar um pouco importante. Vamos falar da novela. Vamos falar da novela. Bora lá. Você acha que agora a imagem do agro vai ficar arranhada com essa notícia cabeluda? Pelo contrário. Eu tô achando, na verdade, que o MST não é possível, ele está querendo fazer marketing para o agro, porque essas invasões absurdas, gente que nem sabia dessa questão de invasão, agora está falando, pô, como assim os caras estão invadindo? Então o povo da cidade, que não tinha muito contato com isso, o MST está fazendo bem para o agro, porque está todo mundo contra, né? Então acho que, e é muito importante a gente falar também quais foram os mecanismos que os governos Temer e Bolsonaro utilizaram para baixar esse número de invasões. Titularização de terra, não foi tiro, porrada e bomba, não. Titularização de terra e capacitação das famílias. Só assim você desmama as famílias dos movimentos e quebra a estrutura deles. Então é nesse caminho que tem que seguir, mas não vai ser nesses 4 anos. Eu não sei ainda, ronda um mistério sobre a novela. Você acha, professor Marcelo Sano, que Terra e Paixão é um bom nome para o momento? Terra e Paixão. Olha, eu acho que não, mas pode servir para um bom enredo de confronto que nós estamos vendo. Porque nós estamos vendo aqui, nós já estamos vendo o ódio, já tem o ódio do bem, né? Agora é o ódio do amor. É o que está acontecendo, porque tudo aquilo que justifica a suposta inclusão social, o que quer que seja... Eu posso dizer do fundo do coração quando eu vejo essa questão das invasões do MST. O MST, ele é muito bem estruturado. Ele é muito... Precisamos chegar nos financiadores. Exato. Ele é muito bem estruturado, ele tem planejamento estratégico, ele tem planejamento tático, ele tem organização administrativa, organização programática, organização de execução de ações. Ele é totalmente... precisa muito também para se organizar. Pega um bando de gente lá vai lá e invade, faz acampamento, mata boi, derruba. Não é isso não. As pessoas, eles trabalham de uma maneira em que eles têm desde sociólogos até juristas, todos articulados dentro de um caminho. Tem bandidos também que usam dessas famílias aí para ficar lá e depois vendem as terras. Eu estou tentando entender. Eu estou tentando entender o problema antes de fazer o discurso político. Desculpa. Para entender o problema. Okay. Qual é a grande jogada? O MST, ele trabalha dessa maneira exatamente por isso que ele consegue ter uma ação. A única ação concreta, estratégica que foi feita para confrontar o MST e não adianta ir para pancada. Porque, como você falou, ele tem bandidos, ele tem juízes, ele tem advogados, ele tem tudo que apoia eles, que está dentro do planejamento estratégico. Foi o que o Bolsonaro fez. Quando ele foi trabalhar com a regularização fundiária, deu título de terra, deu treinamento, deu aquilo, ele disse: vou fazer a reforma que vocês querem, dentro de um procedimento capitalista, te dou a propriedade e você vai produzir dentro de um plano de negócio.
Eu quero falar da novela. Eu quero falar da novela. Vou perguntar mais uma coisa assim. Eu quero falar da novela. Vou fazer mais uma pergunta, então. Vou fazer mais uma pergunta. Essa novela promete ser um arraso, um estrondo, cabum, né? Será, o povo quer saber se nós vamos ter aí um remake, um revival de Luana Berdinazzi, né? Vai vir uma Patrícia Pilar, né? Voltando como Luana Berdinazzi em Terra e Paixão. Você acha que isso seria hit na novela? Invadindo seu coração. Muito boa. Gostei desse nome. Estou aprendendo com você, Pajinho. Você é uma noveleira também. Você é noveleira. Você é noveleira. Você acha que essa novela vai invadir o coração do brasileiro? Olha, vai invadir o coração de algumas pessoas, mas eu vejo que o brasileiro, em geral, ele já está bastante escolado com relação a esse tipo de prática ilegal feita não só por MST ou por movimentos que eventualmente pegam um discurso bonito na aparência, mas praticando ilegalidades. Então, eu vejo que a maioria da população, diferentemente dos anos 90, quando era uma certa novidade. Naquele contexto dos anos 90, Pavinato é muito jovem, não vai se lembrar disso ainda, era uma criança, andava ainda de chinelinho ainda, dando os primeiros passos, né, na vida, mas naquele tempo essa questão agrária ela ainda era uma novidade, o MST era uma novidade, tinha essa questão da Patrícia Pilar, muito bonita na tela e tudo mais, teve até uma musa do MST naquele contexto. Débora Rodrigues. Exato, então tinha ali um contexto onde isso fazia. Hoje eu não vi, eu vi no Gugu, porque todo mundo ia fazer camiseta gata molhada. Hoje em dia, esse contexto todo ele já passou. Então, hoje em dia, a maioria da sociedade, eu tenho certeza, percebe claramente o que é ato ilegal e o que é ato de livre manifestação. E vê que esse tipo de movimento pratica ilegalidades. Olha, essa novela vai plantar sementes em cabeças vazias. Olha, quem sabe, mas a dona de casa que está conosco, ela já vai saber que essa história do ruralista malvadão é uma mentira cabeluda, tá?